Que a paz de Jesus que nós aurimos aqui agora permaneça conosco. Todos nós que viemos aqui, ou a maioria, a grande maioria de nós que está aqui hoje, veio em busca de um alento, veio em busca de um conforto, veio em busca de uma modificação na saúde física ou nos desequilíbrios emocionais, nos desequilíbrios espirituais e mentais. Todos estamos aqui com o propósito de alcançarmos uma graça divina a nosso favor. A passagem do Evangelho já falou muito próximo para nós do caminho que devemos seguir nesse sentido. No entanto, como vocês ouviram de início, hoje, que é maio, que é o mês de Maria, que é o mês das mulheres, das mães, nesse mês nós vamos falar sobre a mulher no Evangelho. Então, quando nós falamos, nós vamos pegar alguns exemplos de mulheres citadas no Evangelho de Jesus, mulheres com quem Jesus interagiu, para que nós, todos nós, homens e mulheres, nos espelhemos nos exemplos delas, naquilo que elas fizeram para conquistar a graça que conquistaram. Muito bem, no tempo de Jesus, as mulheres eram consideradas eram meio como que animais de cativeiro. Elas não tinham direito a coisa nenhuma, não tinham direito a nada. E era assim, era da lei dos homens que fosse assim. No entanto, quando Jesus chegou, ele modificou completamente esse paradigma. Ele modificou completamente. Emmanuel nos diz que ele foi o primeiro feminista da história, porque foi ele quem deu à mulher a atenção devida, a atenção que ela realmente merecia. Para nós termos uma ideia, quando Jesus vai até a Samaria, que é uma região próxima do centro de Israel ali, num povoado, é o povoado de Samaria, né? Quando ele vai até lá, ele vai e vive uma circunstância com uma mulher. E naquele tempo, em público, o homem não podia dirigir a palavra mulher. A mulher, fosse ela sua mãe, sua filha, sua irmã, ele não podia dirigir a palavra à mulher. E essa mulher vem vindo até o poço de Jacó para buscar água, para munir-se de água para suas necessidades. E Jesus está lá sentado no poço. Os apóstolos tinham seguido à frente para conseguir alimento, ele estava ali, como que esperando por ela. E ele chega para ela e diz: dá-me de beber. E ela pensa: quem é esse estrangeiro que não sabe dos costumes? Como é que ele está se dirigindo, está dirigindo a palavra a mim? E ela contesta a ele, diz: como é que você, que é um judeu, está dirigindo a palavra, pedindo um favor a uma samaritana como eu? Porque os judeus imaginavam, o judaísmo pregava que somente os judeus eram escolhidos por Deus. Todas as outras criaturas não tinham direitos, nenhum direito. Eles eram considerados à parte. Todo aquele que não fosse parte do judaísmo era chamado de gentil. Ela estava fora dos direitos naturais dos judeus, que seriam os direitos de Deus. E ele diz para ela, e ele olha para ela e diz: por quê? Ela fala: você é judeu, está falando comigo? Você não sabe que não se pode pedir? Por que você está falando comigo? E ele pergunta para ela: qual é a diferença? Ela diz para ela: diante do meu Pai Celestial não existe diferença entre eu e você. Não existe diferença entre judeus e samaritanos. E aquela mulher fica ali questionando Jesus. No entanto, Jesus, muito calmamente, com o seu olhar que enxerga a alma das criaturas, olhou para ela e começou a falar para ela de coisas muito íntimas dela. E ela então reconheceu que ele era excepcional. E disse para ele: filho de Davi, agora eu acredito que você é o profeta.
E por que você pede água para mim? Ele falou: se vocês conhecessem as leis de Deus, você saberia que eu é quem tenho a água viva para te oferecer. Essa água que nunca acabará. Água que apacentará a sede para sempre. E ela então, animada, cheia de alegria, vai e chama as pessoas da aldeia, dessa velha aldeia, da aldeia de Séquem, que era lá. Ela vem e chama todo mundo para vir ouvir as palavras, para virem ouvir as palavras do Cristo. E o Senhor então, através daquela mulher, Ele aproveita a presença de todos para falar das coisas do reino de Deus, para levar consolação, esclarecimento, esperança, para renovar a esperança daquelas criaturas que eram tidas como párias. Jesus então aproveitou o fato de não se poder falar com a mulher, para, falando com ela, elevar o status da mulher na sociedade. Ele aproveitou a presença da mulher para que ela fosse, sabendo do sentimento dela, para que ela fosse chamar os outros, para que ela passasse então a divulgar o que havia acontecido com ela junto de Jesus. E ela passou a ser chamada pelas criaturas da Samaria e conhecida entre os cristãos como a iluminadora, aquela que fez o primeiro trabalho de mulher a serviço do Cristo na expansão do Evangelho de Jesus, da dádiva que ela tinha recebido através daquele esclarecimento, através da valorização que ele tinha feito para ela. Outra mulher que também faz parte do Evangelho, né? Existem outras mulheres, algumas que nós não vamos falar sobre elas, como Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que foram de uma dedicação extrema ao cristianismo, né? Nós vamos conversar a respeito de outras mulheres tão importantes quanto essas, né? Jesus estava conversando com Pedro, e Pedro, vendo que Jesus recebia todo tipo de pessoas, que recebia mulheres de todo tipo, ele disse: Senhor, eu estou preocupado com o que vão dizer do Senhor, porque o Senhor recebe essas mulheres de vida ruim, o Senhor prega todas elas lá nas margens do Tiberíades. Eu tenho medo que a sua lição, que aquela boa nova que o Senhor trouxe, seja comprometida pela reputação dessas mulheres. E Jesus então esclareceu a ele que as mulheres que eram consideradas pecadoras não pecaram sozinhas. Os homens também faziam parte daquele pecado. E ele diz: assim como a mulher é pecadora nesse sentido, o homem traz em si a fraqueza que faz com que os dois se tornem pecadores. No entanto, a bondade divina, o amor do Pai, abrange a todas as criaturas. Ele abrange tanto aquele que é fraco quanto aquele que peca, porque os dois estão envolvidos na mesma situação. Então, quando ele falou isso, ele disse: mas Senhor, Jesus foi conversando com ele e disse: Senhor, da maneira que o Senhor fala, a mulher será melhor do que o homem? Ele disse: não, os dois são iguais, homem e mulher são iguais perante as leis da vida. No entanto, é preciso, ele diz, e as tarefas que eles vão desenvolver ao longo das suas vidas são dirigidas para o caminho da equalização, para o caminho que faça com que eles estejam no mesmo plano em termos de respeito mútuo. No entanto, a mulher, ao longo do tempo, já desenvolveu mais que o homem o sentimento. Ela já desenvolveu mais o sentimento, e por ter desenvolvido mais o sentimento, ela está numa posição diferente do homem. Diz: além do que, Deus deu a ela a semente da vida. E deu a ela a possibilidade de permitir que os espíritos voltem para a terra, que o renascimento possa se fazer. Então, ele colocou, no caso, colocou para ele
que embora os direitos sejam iguais, embora nós tenhamos reencarnações em que nascemos como homem e que nascemos como mulheres, o sentimento desenvolvido é fundamental para o enriquecimento do espírito, seja ele homem ou mulher. Deus entregou a missão sagrada à mulher não só do renascimento, mas também da sustentação no amor. Dizem os nossos amigos espirituais que os grandes guerreiros, todos os grandes guerreiros que conquistaram muitos lugares na Terra, que fizeram grandes empreitadas de união das diferentes localidades, os filósofos que criaram, os grandes filósofos que criaram toda a extensão da cultura na Terra, todos eles não prescindiram de um ventre feminino para nascer. E todos eles precisaram e contaram com o amor do coração da mulher para embalá-los durante a sua vida. Eis aí a colocação preciosa do Senhor a respeito da mulher na terra. Nós temos uma frase aqui do irmão X que fala muito bem isso. Jesus falando com Paulo, né? com Pedro, desculpe. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer um castelo de falsos esplendores. Muito bem. Continuando com as mulheres, o exemplo, nós estamos falando de maternidade, de amor materno. Vamos lembrar de uma citação do Evangelho da mulher da Cananeia. A mulher que, embora soubesse que Jesus era filho de Davi, tivesse informações a respeito do judaísmo, estava na Cananeia, que era uma região separada de Israel, e ali a religião não era a religião do Deus único. Então ela estava ali, e quando ela soube que Jesus estava passando por ali com os apóstolos, correu atrás dele e pediu: filho de Davi, socorre-me. A minha filha está envolvida, possessa por um ser demoníaco. Limpa ela para mim. E Jesus, caminhando com os apóstolos, foi falando muito com ela, muito de longe, sem dar muita atenção para ela, esperando que os apóstolos, tocados no seu coração pela dificuldade da senhora, viessem em socorro dela e pedissem por ela, porque Jesus estava ensinando a todos o tempo todo. Ele queria que eles tivessem essa atitude, por isso ele demorou um pouco para atendê-la. E ele disse, ele falou para ela que não poderia atendê-la ali, que ele tinha vindo para atender aqueles que estavam ligados à ideia do Deus único, que estavam ligados a Deus, ao Deus verdadeiro. E ela então, ela pensou um tempo, falou: puxa, eu perdi tudo na vida, eu já passei por todas as dificuldades possíveis, eu perdi meu marido, perdi minha casa, perdi minhas coisas, o único tesouro que eu tenho é minha filha, que eu luto por manter. Então, quando ela recebeu uma negativa, ou recebeu uma imposição para que retrocedesse um pouco, ela parou, pensou e disse: não, eu tenho um coração bom, eu sou uma pessoa boa, eu tenho sim possibilidade de receber a bênção divina. Ela acreditou que era possível receber a bênção divina. E chegando a Jesus e pedindo novamente, ele diz para ela: vai, porque o teu pedido será agora atendido. E nós então pensamos, né? Quando nós fazemos uma prece aqui de irradiação, fazemos uma prece por quem não está aqui, ou quando nós não pudermos, numa semana que a gente não pôde vir, está em casa, e nós pensamos: será que eu vou receber mesmo? Será que os amigos espirituais virão aqui colocar o remédio na água? Será que eu vou poder ter a minha dor diminuída?
quando Jesus diz para ela, andando no meio da estrada, que lá onde está a filha dela, ela ficaria bem. E ele realmente faz, como diz o Humberto de Campos, faz uma desobsessão à distância e tira os espíritos que estavam atormentando aquela criatura. À distância, não, Jesus é Jesus, mas o princípio da assistência espiritual com a bênção de Jesus é o mesmo. É preciso que nós tenhamos essas coisas claras para nós, para que a nossa fé, a nossa certeza do amparo divino não fraqueje, para que nós não tenhamos dúvidas. Essa mulher é também com ela também ficou provado que a mensagem de Jesus vinha para todas as criaturas, não era apenas para o povo escolhido, né? E todos nós hoje, até hoje, somos parte de uma imensa multidão de sofredores e necessitados, para quem a bênção divina é dispensada a todo momento. Um outro caso interessante de mulher do Evangelho é a mulher que é chamada de a mulher hemorroíça. O que é isso? É uma mulher que tinha uma hemorragia constante. Não havia o que fizesse parar o fluxo sanguíneo dessa mulher. E ela então era tida naquele tempo, por causa dessa hemorragia, como uma mulher imunda. Ninguém se aproximava dela, os parentes não gostavam dela, ela sofria todo tipo de humilhação. Mesmo assim, ela recorreu a todas as possibilidades de cura e de todas as possibilidades de sanar esse problema, de chegar à cura com os médicos, com os rezadores do templo, com todas as possibilidades ela buscou, mas não conseguiu alcançar. Só que ela não desistia, ela insistia no fato de que ela realmente poderia ficar bem. Ela ia atrás do que ela precisava. E ela então, mas ela era imunda, considerada imunda. E ela não se sentia, ela tinha vergonha de chegar para Jesus e pedir para Jesus que a curasse, para dizer o que ela tinha, e tinha vergonha de Jesus. Mas ela sabia que Jesus era grande, que Jesus era poderoso, que Jesus era a bênção de Deus na terra. E o que ela pensou então? Se eu conseguir chegar perto dele, se tocar só na beirada da túnica dele, eu vou ser curada. Porque ele é a expressão maior do amor que tudo cura na terra. E foi isso que ela fez. Ela chegou e encostou a mão na túnica de Jesus. Jesus disse: quem me tocou? Os apóstolos disseram: nossa Senhora, mas o Senhor está no meio dessa multidão? Como quem tocou o Senhor? E ela então, envergonhada, sentindo que a hemorragia parara, ela disse: fui eu, Senhor, fui eu que sou uma pobre. E se explicou, falou rapidamente para Jesus. Ele disse: vai, mulher, que a tua fé te curou. Vai, que a tua fé te curou. E o que fez a hemorroíça? Ela voltou para a cidade dela, contou para todo mundo o que tinha acontecido, explicava para todos o que Jesus tinha dito, como Jesus falava às criaturas. E aí sentiu o ímpeto de desenvolver aquele amor de que Jesus falava, aquele amor que Jesus expressava pelas criaturas, e voltou para junto de Jesus para segui-lo. Ela é a mesma mulher que na hora em que Jesus está subindo para o Calvário, todo ensanguentado, ela vem com a toalha e coloca a toalha no rosto de Jesus para enxugar o suor. E quando ela tira, ela vê estampada na toalha o rosto de Jesus com as marcas sanguinolentas de todo aquele flagelo. E ela mostra para as pessoas em volta: vede, vede, socorrei-me, ajudai-me a salvá-lo. E só o que se ouve em volta são os impropérios. E ela para diante de Jesus, desesperada com a dor do mestre. Ele olha para ela e diz para ela: eu não te esquecerei. Não, ele não diz negativamente, ele diz positivamente: eu me lembrarei de ti. E Jesus se lembra de todos nós, que nos esforçamos e que cremos profundamente nas possibilidades da assistência do mestre. A mulher hemorroíça é a marca da grande cura de Jesus
simplesmente pela fé magnífica de tocar em Jesus. Como que alguém podia imaginar que um simples toque nos curaria a pessoa? E nós aqui? E nós que estamos aqui em busca da nossa cura? Será que nós temos uma fé fortalecida a ponto de imaginar que se nós abrirmos o nosso coração profundamente, se nós buscarmos humildemente todas as nossas dificuldades, todos os enganos que nós já cometemos, expusermos à frente de Jesus todas as nossas mazelas, nós teremos poder de crer que o Senhor vai nos compreender, vai nos absolver e vai nos curar? Houve alguém que acreditou nisso. Todo mundo já ouviu falar de Maria de Madalena, de Maria de Magdala, que não é aquela que estava para ser apedrejada, né? Ela tinha passado a vida dela toda vivendo como prostituta. Uma prostituta de alta classe, mas uma prostituta. E as servas dela falavam muito de Jesus para ela. Quando ela soube de Jesus, ela quis uma entrevista com ele. Mas ela disse: ele não vai me aceitar. De forma alguma ele vai me aceitar. Mas quando ela chegou lá, ele a aceitou e conversou com ela e pediu a ela que fosse e se modificasse completamente. É aquela frase que nós temos que ter na nossa memória sempre, as palavras de Jesus: vá e não peques mais. Quando ele nos absolve das nossas dificuldades, e a equipe médico-espiritual que está nos assistindo aqui nos assiste a ponto de nós nos vermos perfeitamente libertos das mazelas que trouxemos, nesse momento é preciso que a gente vá e não repita mais os comportamentos equivocados que nós temos tido todo o tempo. É preciso que a gente vá e deixe de realizar as coisas negativas que vimos realizando. É preciso que a gente vá e abra o nosso coração para criar cada vez mais luz ao nosso redor e no coração de todos aqueles que convivem conosco. Maria de Madalena, Maria de Magdala, que era o lugar onde ela nasceu, foi a mulher que, segundo as palavras do irmão X, foi a mulher que mais trouxe alegria para o mundo. Porque foi ela, depois de tudo isso, quando Jesus estava visitando Simão, que era um homem muito rico, não é? O Simão Pedro, ela foi até lá, enfrentou todas as agruras. Ela podia ser apedrejada lá, porque ela era tida como uma mulher da vida. Mas ela foi até Jesus e chorou sobre os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, como diz o Evangelho de Mateus, enxugou com os seus cabelos e ungiu os pés de Jesus com um unguento. E o Simão, que era um homem muito esperto, disse: esse aí não é o profeta. Porque se ele fosse o profeta, ele saberia que essa é uma mulher da vida. E ele não estaria agora dando atenção para ela. E Jesus então depois diz para ele: Simão, se um homem deve 100 dinheiros para o Senhor e o outro deve 10 dinheiros, e o Senhor perdoar as dívidas dos dois, quem você acha que será mais grato ao Senhor? Ah, claro, o que devia mais, o que foi mais perdoado. Pois então, eu estive aqui, você não me deu água para lavar os pés, você não ungiu a minha cabeça, e você não me deu nenhum beijo. Ela, no entanto, entrou aqui, lavou com as suas lágrimas os meus pés, beijou os meus pés e ungiu os meus pés. Então, essa mulher pode ser alguém que tinha uma dívida muito grande, mas essa dívida muito grande, o amor que ela demonstra aqui, curará a dívida dela. Joana de Ângeles diz que não importa a ação nossa. Se você fez o mal para alguém, não importa se você está fazendo bem para aquele alguém, para resgatar o que você fez. É a ação do bem em si mesma que resgata as nossas dívidas com a divina consciência. Então, o bem, a nossa ação no bem, a ação do amor nosso na direção das outras criaturas,
é que modifica para sempre a nossa vida e o nosso interior. Muito bem, ela foi a mulher que encontrou, todo mundo foi, ela viu o túmulo de Jesus vazio, vieram outras mulheres, Maria, mãe de Marcos, Joana de Cusa, vieram todos lá, Pedro e João também desceram para identificar o que estava acontecendo lá, e todo mundo viu que ele não estava, e ela ficou ali chorando, ela falava, mas Jesus disse que ele voltaria, Jesus disse que ele não morreria. No entanto, ela tinha medo que os judeus tivessem roubado o corpo dele. E ela fica ali chorando. De repente ela ouve uma voz que fala para ela, por que choras, mulher? A quem procuras? E ela então ouve ele e diz, Rabi, é o Senhor, e vai para tocá-lo. Ele diz, não me toque, que eu ainda não fui até o meu pai. Sai daqui e vai dizer aos meus irmãos o que você viu aqui. Vai dizer aos meus irmãos que eu ressurgi, que eu estou aqui. Vai e diz a todos os meus irmãos, a todos os seus irmãos, a todos os irmãos, a todos os filhos de Deus. E ela vai e diz. E a maioria dos homens não acredita, porque ela é uma pessoa que teve uma vida ruim, uma vida que eles chamaram de fácil. Mas Maria, mãe de Jesus, que estava presente, no exato momento em que ela disse, Maria disse, eu creio porque eu sei que o meu filho continua. Eu sei que o meu filho está vivo. Dentro do meu coração, eu sei que o meu filho está vivo. Maria de Magdala tentou ser seguidora de Jesus depois que ele foi, junto com os apóstolos, mas não conseguiu. Foi trabalhar no Vale dos Imundos com os leprosos, falando da boa nova, levando o evangelho de Jesus a todos eles. E na hora em que ela terminou essa existência na terra, foi recebida pelos braços de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, é a grande marca da mulher. Maria é a expressão maior da bondade, da ternura. Maria é a expressão do amor que existia dentro dela, que conseguiu trazer para a terra o Salvador da humanidade. Maria é, segundo Miramês, no livro Maria de Nazaré, Maria veio antes preparar a vinda de Jesus, ainda no plano espiritual, e depois na terra, para recebê-lo e para estar ao lado dele todo o tempo, até que ele partisse. Se nós pensarmos bem, quem é que estava lá perto do madeiro? João e as mulheres. Então, às mulheres cabe mesmo a modificação do panorama da terra em termos de sentimento. Quando dizem assim, aquele rapaz é um péssimo rapaz, mas aquele péssimo rapaz é filho de alguém. É preciso que nós tenhamos a consciência plena de que o nosso sentimento, a nossa melhor interior é que trará para o mundo um novo tempo, um tempo em que o amor se expresse por todas as formas e em todas as criaturas. Jesus diz a Pedro no final daquela conversa, sim, Pedro, temos razão, e será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Maria de Nazaré foi viver em Éfeso. Foi viver em Éfeso, junto com João, numa casinha à beira da praia. E ela recebia todas as criaturas com extremo amor, todos os sofredores. Um dia um leproso chegou lá e ela cuidou das chagas das mãos dele, cuidou das chagas dele, e ele agradecendo a ela, disse, a senhora é a mãe do Cristo, do nosso Jesus, do nosso Mestre, mas a senhora também é a mãe de todos nós. A senhora é a nossa mãe amantíssima. E Maria, com o seu coração cheio de amor, na hora da sua passagem para o plano espiritual, quando Jesus veio e anunciou para ela, chegou até ela e anunciou que o Pai tinha determinado que ela agora ia para o plano espiritual ser a rainha dos anjos no reino de amor de Jesus.
mas ela pensou nas criaturas que estavam sofrendo. E foi até, assim que ela desencarnou, junto com os anjos que vieram buscá-la, ela foi até os calabouços onde estavam os presos que seriam sacrificados nas arenas. E ela chegou lá e foi de um em um abraçando com ternura. E aí no fim ela disse: o que eu posso dar a eles? Não posso pedir que eles se libertem, que Deus os liberte, porque Jesus disse que o jugo com Deus é um jugo suave. É melhor estar preso com Deus do que liberto à mercê das piores coisas. E ela: o que eu posso oferecer a eles? E como ela disse lá no começo das coisas, ela disse: a alegria, sejam alegres, porque a alegria é um dos atributos do amor de Deus. Ela foi até o ouvido de uma menina e começou a cantar, insuflar a menina, para que intuir e insuflar a menina a cantar. E a menina cantou todas as mazelas que eles passavam, todas as dores, rimando todas as dores, e oferecendo a todas aquelas criaturas a alegria de servir ao Senhor e a certeza de que, por pior que nos pareça a nossa situação, Jesus está conosco, Ele é por nós. E a nossa Mãe Santíssima continua estendendo as suas mãos para que sejamos cada dia melhores. Que Deus nos abençoe.